Nação Dopamina, doutora Anne Leber, capítulo 5, Espaço, Tempo e Significado. Aí lá no final de 2017, o Jacob, o cara do primeiro capítulo, coitado, ele já estava com 65 anos. Depois de um ano de abstinência e comportamentos sexuais compulsivos, ele tem uma recaída. Ele estava em um hotel lá do leste europeu e como ele falou, né, que no hotel que só tem lá o frigobar, só tem a televisão, um monte de site pornográfico, ele teve uma recaída. Ele refez aquela máquina masturbatória e ele pensou em se matar. Foi uma loucura, foi um desespero muito grande, porque ele pensou, poxa, tô com 65 anos, eu tava um ano de abstinência, um ano sem cair, acontece esse negócio. E o que acontece aí ele voltou lá, né, na psiquiatra, morto de vergonha, desesperado, mas o bom é que ele foi procurar ajuda, né, porque se matar nunca vai ser a solução. Aí ele disse aí ele disse que fez a máquina lá, que estava com a máquina masturbatória, que tentou jogar e sempre pegava de volta. Aí a psiquiatra falou, olha, você precisa fazer o seguinte, quando for passar o carro do lixo, já coloque lá essas peças, porque aí não vai ter como você mais buscar. E ela começou a falar sobre o autocomprometimento, você estar comprometido consigo. O autocomprometimento é a maneira de criar de forma intencional e espontânea barreiras entre a gente e nossa droga de escolha, para mitigar o hiperconsumo compulsivo. O autocomprometimento não é, sobretudo, um ato de vontade, embora a ação pessoal tenha alguma participação. Pelo contrário, o autocomprometimento reconhece abertamente as limitações da vontade, porque você sabe, poxa, isso aqui eu já tentei e não consegui. Então, no autocomprometimento, você tem o autoconhecimento. A chave para criar um autocomprometimento efetivo é, em primeiro lugar, reconhecermos a perda de voluntariedade que ocorre quando estamos sob o fascínio de uma forte compulsão. E nos comprometermos enquanto ainda temos a capacidade de escolha voluntária. É entender, poxa, se eu der mais um passo aqui, eu vou perder a minha racionalidade. Se eu fizer isso aqui, a propensão para eu cair nesse vício outra vez é muito grande, então eu vou dar um passo para trás. Se esperarmos até sentir a compulsão de usar, será quase impossível resistir ao impulso reflexivo de procurar prazer e ou evitar sofrimento. Na agonia do desejo, não há escolha, mas ao criar barreiras tangíveis entre nós mesmos e a nossa droga de escolha, pressionamos o botão de pausa entre o desejo e a ação. Se você é viciado em redes sociais, pronto. Desativa as suas redes sociais, exclui as redes sociais. Ah, mas eu preciso usar porque eu trabalho com ela. Então coloca num lugar bem escondido aí do seu telefone que leva mais tempo. Então você vai ter que dificultar, entendeu? Além disso, o autocomprometimento tem se tornado uma necessidade moderna. Regras e sanções externas como impostos sobre cigarros, restrições de idade para álcool e leis proibindo a posse de cocaína, embora necessárias, nunca serão suficientes em um mundo onde o acesso a uma variedade sempre crescente de produtos de alta dopamina é praticamente infinito. O autocomprometimento pode ser classificado em 3 amplas categorias: estratégias físicas, espaço, estratégias cronológicas, tempo e estratégias categóricas, significado. Vamos lá. A primeira, autocomprometimento físico. Assim, como ilustra o famoso mito grego, né, que aqui ele vai falando sobre as mulheres, sobre aquela história que tem lá no livro de Odisseia, que falava, olha, tem umas sereias aí que elas ficam cantando, mas na verdade é só para chamar os marinheiros e eles morrerem afogados, né? Então todo mundo tem que passar assim, ó, com o ouvido tapado. Assim como ilustra esse famoso mito grego, uma forma de autocomprometimento é criar barreiras físicas, literais ou distâncias geográficas entre nós mesmos e nossa droga de escolha. Aqui estão alguns exemplos compartilhados por meus pacientes. Tirei a TV da tomada e guardei no armário. Levei meu videogame para a garagem. Não uso cartão de crédito, só dinheiro. Ligo antes para os hotéis e peço para tirarem o minibar. Ligo antes para os hotéis e peço para tirarem o minibar e a televisão. Coloquei meu iPad no cofre do banco. Mas aviso que o autocomprometimento não é uma garantia. Às vezes, a própria barreira passa a ser um convite a um desafio. Resolver o enigma de como conseguir nossa droga de escolha torna-se parte da atração. Aí ele conta o caso de um cara que ele era alcoólatra.
E ao invés de ele ao invés de ele tirar todo o álcool de casa, ele deixou apenas uma garrafa de vinho dentro de um armário lá e deu a chave para a esposa. E a esposa, ela levava com ela. E a esposa tinha saído nesse dia e estava dentro da bolsa dela. Ele encontrou uma forma de abrir por um buraco. Então aquilo se tornou um desafio. Às vezes o que era para ser uma barreira se torna um desafio. Pronto, agora eu vou conseguir. E parece que, como existe agora um desafio, a recompensa se torna maior, né? A dopamina, porque a dopamina de você conseguir o enigma, ali de como você acessar aquela bebida, né? No caso desse cara. E depois o enigma de... enigma não. E depois a dopamina de você beber isso aí. Aí vamos lá. Acontece que a força de vontade não é um recurso humano infinito. É mais como exercitar um músculo que pode ficar cansado se usamos demais. Por isso que eu já ouvi algumas pessoas falarem que trabalham, que falam sobre dopamina, sobre produtividade. Quando você começar o seu dia, comece pelas coisas mais desafiadoras e que mais vão trazer efeito no seu dia. Porque é no começo do dia que nós temos o nosso tanque de motivação ainda cheinho. Se você coloca para mais tarde, se coloca para de noite, para tomar decisões e para realizar coisas que você precisa de motivação, você já usou tudo durante o dia. Então, após a probabilidade de você usar a probabilidade de você não conseguir realizar suas tarefas no final do dia por conta da falta de motivação é muito grande. O autocomprometimento físico está por toda parte na vida moderna, ilustrando nossa crescente necessidade de brecar a dopamina, porque agora é dopamina por todos os lados. Por isso que a gente precisa tomar muito cuidado e nos privar da dopamina, porque ela já está em excesso. Logo, se nós estamos com dopamina em excesso, logo qualquer coisa que seja o menor sofrimento possível vai trazer um estrago muito grande. Por isso que é preciso a pessoa estar preparada. Autocomprometimento cronológico. Outra forma de autocomprometimento é o uso de limites de tempo e metas. Ao restringir o consumo a certas horas do dia, da semana, do mês ou do ano, estreitamos nossa janela de consumo e assim limitamos nosso uso. Por exemplo, podemos dizer para nós mesmos que consumiremos apenas nas férias, nos fins de semana, nunca antes de quinta-feira, nunca antes das 5 da tarde e assim por diante. Às vezes, em vez de tempo propriamente dito, comprometemos-nos com base em marcos de realizações. Esperamos até o aniversário, ou assim que completarmos uma tarefa, depois de conseguirmos nosso diploma, ou assim que formos promovidos. Como eu gosto muito de doce, amo doce, tudo que for de doce, então eu falo, não, eu vou, quando eu terminar todo o meu trabalho, toda essa minha atividade, eu vou comer um docinho. Porque senão eu vou comendo, e aí eu fico pensando, poxa, mas eu tenho que tomar cuidado com a glicose alta. Então, para eu comer o doce, eu vou fazer exercício. Então, eu faço exercício quase que todos os dias, porque eu gosto de comer doce e logo já não afeta. E como quando você come doce, né, quando você come açúcar, quando você está gastando, vai regulando aí no seu corpo, né? Então, graças a Deus, nunca tive problema com glicose. Só que eu sempre tive que colocar essas metas. Não, eu vou tomar uma tigela de açaí quando eu terminar essa pancada de coisas que eu tenho para fazer. Ou, enfim, não é algo diário, mas é algo na semana, umas 2, 3 vezes, assim, que me dá aquela vontade muito grande de comer doce. Então, eu preciso colocar a primeira barreira de espaço. Eu não compro. Não tem nada de doce aqui na minha casa que eu compro. E segundo, tipo de biscoito, recheado, essas coisas. Tem, por exemplo, eu gosto de fazer bolo, eu gosto de fazer pudim, aí tem o leite condensado, tem isso. Mas, tipo, eu tenho que fazer, eu tenho que preparar. Eu não tomo leite condensado na boca como faz gente, não me chama atenção. Vamos lá, continuando. Monitorar quanto tempo passamos consumindo determinada coisa. Por exemplo, cronometrar o uso do smartphone é uma maneira de ficar atento e assim diminuir o consumo. Quando temos conhecimento de fatos objetivos, como a quantidade de tempo que estamos usando, ficamos menos capazes de negá-los e assim em melhor situação para agir. No entanto, isso pode ficar muito difícil com muita rapidez. O tempo tem uma maneira curiosa de escapar de nós quando estamos buscando dopamina. Às vezes está no telefone, vou entrar aqui no Instagram
Pronto, passa 15 minutinhos assim, numa piscada de olho. Aí você para 15 minutos para ler um livro, é uma canseira, você não entende, volta a página. Nossa tendência em supervalorizar recompensas a curto prazo em detrimento das de longo prazo pode ser influenciada por muitos fatores. Um deles é o consumo de drogas e comportamentos adictivos. No atual ecossistema rico em dopamina que vivemos, todos nós nos tornamos prontos para uma gratificação imediata. Queremos comprar alguma coisa e no dia seguinte ela aparece à nossa porta. Queremos saber alguma coisa e no segundo seguinte a resposta aparece na nossa tela. Estamos perdendo a habilidade de descobrir coisas, ficando frustrados enquanto buscamos a resposta ou temos que esperar pelas coisas que queremos. A ingestão de produtos de alta dopamina não é a única variável a influenciar uma desvalorização por atraso. Por exemplo, quem cresce em ambientes pobres de recursos e é informado sobre indícios de mortalidade está mais propenso a valorizar recompensas imediatas e recompensas adiadas, em comparação àqueles que são similarmente informados e crescem em ambientes em recursos. Jovens brasileiros que vivem em favelas descontam recompensas futuras com mais frequência do que estudantes universitários da mesma idade. É de se estranhar que a pobreza seja um fator de risco para a dependência, especialmente em um mundo de fácil acesso à dopamina barata, porque o que acontece? A pessoa que, quando ela é pobre, e ela tem a possibilidade de ter uma recompensa naquele momento, ela vai dizer, oxi, eu vivi a minha vida toda lascada, aí eu vou largar a mão do certo pelo duvidoso, lá na frente, não, eu quero agora. É por isso que também que muitas pessoas que quando ganham a Mega Sena, pessoas que nunca teve acesso a muito recurso ou teve uma vida muito limitada, ela vai estragando tudo, jogando tudo. Não, porque vai se eu morrer. Não, aí não é o que acontece, a pessoa nem morre e fica pobre de novo. Outra variável que contribui para o problema de hiperconsumo compulsivo é o aumento crescente de tempo de lazer de que dispomos hoje e o consequente tédio. Porque antigamente o que acontecia? O pessoal trabalhava 10, 12 horas, 13 horas, 14 horas. Hoje, aí foi diminuindo. Hoje nós trabalhamos 8. Mas aí ele fala que até 2040 nós vamos trabalhar 5 horas por dia. Não, estima-se que em 2040 os países mais desenvolvidos, como por exemplo os Estados Unidos, a hora de trabalho vão ser apenas de 4 horas, ou seja, pela metade. Não sei como é que vai ser isso, mas aí o que acontece? Quanto mais tempo livre, mais a gente quer prazer, mais a gente quer prazer, mais a gente quer dopamina. Para não ficar o quê? Para evitar o tédio. Só que é o excesso de tempo que a gente tem que está nos levando ao tédio também. Agora vamos lá para o autocomprometimento categórico. Aí ele diz o seguinte, né, que o Jacob veio me ver novamente uma semana depois de sua recaída. Não tinha feito uso durante toda a semana, colocou seu aparelho na lata de lixo, levou e tudo mais. Aí ele disse o seguinte, que durante esse tempo, né, ele foi à igreja pela primeira vez em anos e rezou pela família. Aí ele disse que só esse fato dele ter feito algo pelo outro, porque naquele momento que ele estava ali na igreja e ele colocou a família dele, ele se esqueceu dele, ele não começou a orar sobre ele começou a rezar pela família dele. Então não pensar em mim mesmo, ele disse, ou nos meus problemas, foi uma boa mudança. E realmente quando nós começamos a ajudar outras pessoas, quando nós começamos a ver não somente as nossas necessidades, mas ajudar os outros, aí aqueles nossos problemas ficam em segundo plano, porque tudo aquilo que a gente foca maximiza. A evolução, aí ele diz o seguinte, né? A psiquiatra fala o seguinte, que nós começamos agora, que o autocomprometimento categórico falha quando incluímos inadvertidamente um gatilho em nossa lista de atividades aceitáveis. Podemos corrigir erros desse tipo passando um pente fino mental baseado em experiência. Mas e quando a própria categoria muda? Como assim? Antigamente,
o pessoal, né, começou a perceber que o glúten fazia mal, então não vamos comer pão, não vamos comer biscoito, não vamos comer bolacha, não vamos comer bolo por conta do glúten. Só que o que aconteceu? As empresas muito espertas começaram a fazer as mesmas coisas tirando o glúten. Então hoje é muito fácil nós vermos escrito lá gluten free, livre de glúten, por aí vai. E logo o que acontece? De 2008 a 2010, cerca de 3 mil novos petiscos sem glúten foram introduzidos nos Estados Unidos. Logo, o que era para você diminuir a quantidade de farinha, a quantidade de besteira que a pessoa comia, por conta do glúten, que agora, não, aqui vai ser uma barreira, não, por conta do glúten. Agora, não tem mais isso. Ah, não, mas é sem glúten. Pode comer que é sem glúten. Ah, mas é sem açúcar. Ah, mas é sem isso. Então, o que acontece? A gente continuou na mesma prática, no mesmo hábito, porque o produto em si foi mudando. Cadê aqui, ó? Divinizar o demonizado é outra forma de autocomprometimento categórico. Por exemplo, há muitos outros exemplos modernos de drogas que já foram tabu e foram transformados em mercadoria socialmente aceitáveis, em geral disfarçadas de medicamentos. Os cigarros transformaram-se em cigarros eletrônicos e bolsas de nicotina Zyn. A heroína passou a ser oxicodona, a maconha tornou-se medicinal. Mal tínhamos nos comprometido com a abstinência e nossa velha droga reaparece, lindamente embalada como um novo produto a preço acessível, dizendo: ei, sem problemas, agora eu faço bem pra você. Não pode usar que agora é pra sua saúde. É complicado, viu? Gente, pra gente ter uma vida equilibrada em relação à dopamina, hoje a gente tem que fazer um malabarismo, viu? Vamos lá, continuando. O autocomprometimento é uma maneira de ser livre. Aí ela vai terminando aqui o capítulo falando sobre como nós precisamos também ter uma pessoa para que a gente possa prestar contas, seja o seu psicólogo, seja o seu melhor amigo, seja sua esposa, seu marido, seja quem for. Você precisa ter uma pessoa que você vá prestando conta, falando: olha, estou há tantos dias sem usar essa droga, sem acessar redes sociais. Você tem que ter alguém para prestar conta, porque aí sim o seu cérebro fala: poxa, se eu cair hoje aqui, eu vou ter que falar para fulano, aí vai ser horrível. Enfim, então é muito importante nós termos o autocomprometimento e saber, primeiramente, que não é somente sobre nós, que não é somente sobre o que a gente pode fazer, mas é a consciência do que nós não conseguimos fazer. E quando nós pedimos ajuda a alguém, é porque nós temos esse reconhecimento e é muito mais fácil nós chegarmos mais longe tendo a ajuda de alguém. E é isso aí, pessoal. Vamos embora. Hashtag sou sucesso na ação dopamina. Porque o excesso de prazer está nos deixando infelizes. Vamos que vamos.